Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para lançar o nosso primeiro vídeo do nosso canal Além do Retrato. Sim, gente, dentro do Instagram estão todas as fotos da nossa convidada, não estão lá, ainda vou soltar mais algumas. Mas por que eu criei esse quadro? Porque toda vez que alguém vem bater foto aqui comigo, vem tirar foto aqui comigo, sempre me conta um pouco da história delas, até para poder eu conseguir entender a essência na hora de capturar a foto. E a grande maioria das histórias me inspira. E, na verdade, todas as histórias me inspiraram. E eu falei, por que não a gente espalhar essas histórias para inspirar outras pessoas também? Então, assim, esse é o nosso primeiro vídeo, o nosso piloto. Tem muita coisa para ajustar. Tem luz, tem áudio, tem cenário. Mas eu não quero que vocês se atentem só aos defeitos. Se atentem à história. Se atentem a o que ela está transmitindo, a inspiração que ela pode te passar, para poder te ajudar, quem sabe, a passar uma situação difícil que você está passando aí também. Então é isso, gente. O nosso primeiro vídeo do nosso quadro Além do Retrato. Eu espero que vocês gostem. E como nós estamos no YouTube, claro, curtir, comentar e compartilhar vai ajudar muito a gente, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos, então. E deixe seu comentário aí se você gostou da história, se alguma coisa que ela contou inspirou vocês também, tá bom? Além do Retrato. Gente, hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro quadro, não, nosso primeiro episódio do nosso quadro, Além da Fotografia. Então, minha amiga Cássia aqui, meu amorzinho do meu coração, aceitou vir fazer esse quadro com a gente. Bora, Cris! Bora, Cris! Não, essa aqui, se eu falar assim, vamos de chinelo pra China, oxe, já tô chegando aí. E, Cássia, assim, uma coisa que a gente sempre tem da questão de quem vem para Portugal é que quando a gente vê as entrevistas com as pessoas, ou quando a gente conversa com as pessoas, a gente conversa muito sobre, então, por que você veio para Portugal? Então, a sua vida de imigrante, como é que foi? Mas muitas vezes a gente esquece, ou muitas vezes a gente deixa de lado a história que nós tínhamos antes de vir para Portugal. Porque às vezes a gente chega como imigrante, a gente chega zerado. É restart do jogo. Mas e o histórico que a gente teve antes? Então, o que eu queria saber de você, assim, como que foi? Me fala uma coisa boa da sua infância. O que você lembra da sua infância? Onde é que você morava? O que você tem mais de lembrança boa dessa época? Eu cresci na cidade de Armação dos Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Sim. Rata de praia. Meu quintal era praia, eu cresci na Praia da Ferradura, que é uma praia que tem lá em Búzios. A gente acordava de manhã, eu tenho memórias muito vívidas do meu pai. A gente acordava, era papo de 7 horas da manhã, e é uma praia que ela deve ter uma extensão de uns 4 quilômetros de areia. Legal. E aí eu lembro muito pirralha com meu pai, a gente ia correndo assim, na orla e voltava nadando. Que legal. Começava o dia assim, era muito maneiro. E acho que as minhas memórias mais felizes são as memórias no mar, assim. A gente passava arrastão de noite, para quem não sabe, arrastão. Não é arrastão de roubar cadeira. Não é arrastão, olha, eu sou do Rio de Janeiro, mas não, esse é arrastão. É uma espécie de rede, né? Assim, que a gente passava uma tela, assim, tinham 2 estacas, assim, a gente ia passando no mar, assim. Eu lembro disso, eu lembro de pescar, mas eu nunca fui boa de pescar, porque eu não tinha paciência para pescar, tinha que ficar quieto e em silêncio, eu não gostava nada disso, eu gostava de pescar com arpão. Sim. A gente mergulhava na apneia e tal. Eu fui criada no meio evangélico, né? Foi uma infância com muita fé, com muita alegria, com muita luta também. Nós não tínhamos grana, né? Meus pais não tinham grana, eram muitos trabalhadores, mas não tínhamos grana. Mas o dia era só um detalhe. Ai, que coisa boa, Cássia. Depois disso, me conta como que foi mais ou menos a sua adolescência. Você estudou em escola pública, particular? Como é que foi teu crescimento aí na adolescência? Sim, vamos lá. Meu pai e minha mãe sempre foram muito trabalhadores, muito guerreiros, muito trabalhadores. E eu olhava para aquela realidade e eu não queria aquilo para mim. Eu queria ter uma liberdade financeira, uma tranquilidade financeira. E a gente vem de um país endividado. Para os meus pais era ok estar endividado. Eu cresci com algumas crenças limitantes, né? Ouvindo algumas coisas do meu pai, principalmente, que a gente sempre conversei muito com meu pai. E a nossa infância foi assim, eu ouvi muito do meu pai, muitas crenças limitantes que as pessoas têm com dinheiro. No Brasil ainda é muito tabu falar de dinheiro. Sim. Né? E não é culpa dele também. É porque foi uma coisa que ele também foi ensinado. Foi ensinado, não é culpa dele, ele não teve culpa de nada. Sim. Né?
mas foi a modulação, ele foi modulado dessa forma. Sim. Então eu ouvia coisas do tipo, isso é coisa de rico, isso não é pra gente. Eu ouvia coisas do tipo, se o Brasil está endividado, por que eu não posso estar? Eu ouvia coisas do tipo, pobre só consegue alguma coisa se parcelar. Então eu ouvia tudo isso. E graças a Deus nunca nos faltou nada, sabe? Mas a gente também nunca teve alguns luxos. Por exemplo, a gente nunca teve uma férias em família. Eu nunca viajei com meus pais de férias, por exemplo. Férias para uma família classe baixa, média baixa, é um negócio nunca assim... viajei com meus pais de férias. Era papo de repetir mochila por alguns anos na escola. Eu não tinha... Eu falo isso, gente, assim, super leve, tá? Não tem trauma nenhum. Sim. Eu tenho total noção e total convicção de que os meus pais fizeram tudo que podiam. Fizeram o melhor. Não estou aqui me vitimizando, tá? Você que está ouvindo aí, não estou me vitimizando, não estou... Só contando aquilo que você tem de experiência. Foi a minha experiência e, pelo contrário, aquilo não tenho nenhum trauma disso, não. Engraçado você falar essa questão de repetir mochila, que lá na minha casa também foi igual. Eu só não repetia a mochila porque minha mãe era costureira. Aí ela fazia as mochilas de calça jeans, as calças jeans velha. Ela fazia as Foi mochilas. Você que lançou a moda, né? Tive muita mochila. Gente, minha mãe não era costureira. Olha, minha mãe não era costureira. E eu vou te contar uma história, que vergonha. Hoje ela é minha amigona, Mariane. Beijo pra você. Ela mora aqui na Suíça, né? Porque a gente morava lá em Búzios. Eu tinha uma mochila do Piu Piu. Olha! A mochila era xadrez tipo vinho. Eu era uma sapeca. Na 4ª série, eu brincando na escola, correndo com a mochila, uma menina segurou naquelas alças, assim, e rasgou a mochila. Então, a mochila era mais ou menos dessa cor. Minha mãe costurou com linha azul. Nossa. Então, ficou um remendo azul na mochila. E aí, eu lembro que eu fui para a 5ª série. A mochila. Que a 5ª série é aquele meio divisor de águas entre a criancinha para a criança mais velha, que já acha que é pré-adolescente, né? E eu lembro, essa vergonha, não tenho vergonha de passar na internet, não, porque foi vacilo meu. Primeiro dia de aula, aí apareceu uma menininha com a mochila de rodinha na 5ª série. Mochila de rodinha. Coisa chique. Só que a gente peca pela boca, cara. Eu fui comentar, tava passando... Primeiro dia, chegando todo mundo para entrar na aula assim, parei do lado de uma menina, a gente estava caminhando, a Mariane Silva, que hoje é minha amigona, mas me deu um esculacho. Nossa amizade começou assim. E aí eu cheguei para Mariane, nem conhecia ela, sabia nem quem era, com a minha mochila remendada do Piu Piu, né? Mochila lá, vinho com remendo azul. Aí virei para Mariane e falei assim, gente, que vergonha, não tinha que ter vergonha, mas não tem vergonha, não, que a gente tinha que aprender com nós sempre. Falei assim, nossa, que mico, na 5ª série a garota com a mochila de rodinha. Nossa. A invezinha. A Mariane falou, sabe o que é para mim? E você, com essa pichuchila do Piu Piu aí toda remendada e depois... Nunca mais falei nada de ninguém. Acabou contigo. Nossa senhora, nunca mais falei nada de ninguém. Meu Deus do céu. Hoje é minha amigona, Mariane. E assim, da onde que surgiu essa questão? Porque você comentou que você é policial, né? Você falou assim, você é policial. E aí eu sou... você cresceu num lar mais simples, escola pública, tudo muito regrado, mas com muito amor. E de onde você você é policial? O que acontece? Eu nunca tive sonho de ser policial. No Rio de Janeiro, peraí, deixa eu ainda policial fazer. Penal. Deixa eu enfatizar, policial no Rio de Janeiro. Policial penal, policial de cadeia. Menina. Bom, é porque foi assim, a minha saída era estudar. Não tinha outra saída, eu era pobre, filho de 2 pais pobres, né? Pobre com respeito à palavra, né? Trabalhadores e tal, mas não tinha como escalar. E então eu decidi desde criança que eu não queria aquela realidade para mim. Então, hoje eu sou educadora financeira também, mas as pessoas falam, mas você teve aprendizado dentro de casa e tal. Geralmente as pessoas, quando o aprender a lidar com dinheiro vem muito de casa, né? Eu converso muito com meus filhos sobre educação financeira, sobre lidar com dinheiro. Eu tive aprendizado do que não fazer. Que bom que você pegou essa vertente, que a grande maioria, na verdade, segue o rumo que você ensinava, A vida vai te dar uma coisa, você aprende o que fazer ou o que não fazer com ela, a escolha é sua, ponto. E aí eu falei, cara, eu tenho que estudar, não tenho outra saída, E aí, porque eu queria ser alguém na vida.
Sempre estudei em escola pública, nunca coloquei os pés numa escola particular, mas sempre fui muito dedicada. O meu pai, assim, sempre... Meu pai foi um cara que, assim, se hoje eu sou o que eu sou, apesar do meu pai ter aquelas crenças limitantes na cabeça dele, de isso é inalcançável, isso não é para mim, mas ele sempre acreditou que eu poderia alcançar o mundo se eu quisesse. Eu e meu irmão, ele nos modulou assim. Ele foi um apoiador. Nossa, o meu pai, ele sempre foi um cara assim que... a minha mãe, não que ela não fosse, mas é como assim, eu sempre tive uma relação de conversar muito com meu pai, eu conversava menos com a minha mãe. Sim. Né? E aí é aquilo, correr atrás de cursos e tudo mais. Eu ganhava curso dos professores, porque meus pais não tinham condições de pagar. Legal. Então tinha professor que me dava bolsa de curso. Olha que legal. Né? Então eu fiz FISC, nem deve existir mais FISC. Né? Em Búzios com a bolsa que um professor me deu. Eu fiz IEBEU, né? Fiz Ciências Contábeis e Administração, Gestão Administrativa e tal. Então eu sempre quis estudar, eu sempre tive muita sede de estudar. Porque eu falei, cara, o que vai me tirar dessa realidade é estudar. É o ensino. E aí, isso tudo para chegar na polícia. Como eu não tinha... Eu fiz o Enem, fui uma das primeiras colocadas no Enem, mas naquela época e hoje também, né? É muito burocrático você aceder, porque você tinha que provar um monte de coisa, tinha uma parte de documentação. Sim. E meus pais, eles eram meio, assim, não entendiam muito bem, nem eu. Na época eu era adolescente e tal, então eu fui uma das primeiras colocadas, mas não fiz a faculdade naquela época. Sim, só para vocês saberem, quem não conhece, o Enem é um programa do Brasil que nos auxilia, são estudantes que fazem as provas, mais no ensino médio, Sim. E até mesmo quem finaliza o ensino médio, para, de acordo com a pontuação, tentar uma bolsa em faculdades federais, faculdades públicas. Então, Exato. Mas é faculdade federal, né? Porque eu acho que faculdade mais pública. Pronto, federal também passa a ser, né? É privada, porque as privadas eu acho que não utilizam a nota do Enem, né? Na minha época, tinha algumas que você tinha, dependendo da faculdade. Lá na época eu morava em Búzios, a faculdade só tinha em Cabo Frio. Sim. Eu acho que não vou lembrar, cara, tem muitos anos. Que isso, mulher? Mas mesmo assim tinha que mostrar um monte de comprovativo. De comprovativo de hipossuficiência, não sei o quê. Eu não sei, eu sei que na hora lá não rolou. Eu falei, agora é vida real, né? Eu acabei o curso. Cheguei no adulto. Exato. Sim. Quantos irmãos você tem, Cássia? Eu tenho um irmão que é do casamento do meu pai com a minha mãe, e eu tenho uma irmã que não é filha da minha mãe, Sim, mas também é minha irmãzona, que é a Mariana e o Jonathan. Amo vocês. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu fui faxineira, já lavei banheiro de madame, trabalhava como vendedora em loja. Eu não tenho a menor vergonha e nem o menor desmerecimento para esse tipo de profissão. Estou falando ali para a câmera porque eu quero falar com você aí, tá? Eu não tenho o menor problema com isso. Mas não é uma coisa que eu queria ser para sempre. Sim. Okay? E aí, na época, eu não sabia muito bem como é que era a questão do concurso. Voltando, eu não tinha essa realidade dos meus pais, Sim. né? Meus pais terminaram, minha mãe terminou o ensino médio e acabou, meu pai eu acho que nem terminou o ensino médio ali na época e tal, mas não tinha essa coisa, né? Era trabalhar, sustentar a família e tal, eu não tinha essa conversa. Na época não tinha internet como tem hoje, né? Então, e aí eu lembro da minha prima, Eliude, amo você. A gente sempre tem alguém que nos inspira, né? Sim, sempre. A Eliude, eu falo com ela até hoje, é minha musa inspiradora. A Eliude era minha prima, que ela era assim. Ela era solteira, morava sozinha. Para mim, era o ápice da liberdade feminina. A Lil morava sozinha, era solteira, era jovem e tal. Ainda tá, Lil, mas na época. E ela, então eu achava o maior barato, aquela menina, tipo, dona de si, sabe, empoderada, não sei o quê. Falei, independente. Gente, eu quero ser Eliude, eu quero ser dona de mim, que é na minha cara. Meu sonho de... Eu sempre quis ter família, sempre quis casar, ter filhos. Mas antes disso, eu queria ser a Eliude, no sentido de ser independente. Sim. Sabe? Eu fui criada numa religião que... na época, uma doutrina ali tinha muito essa questão da submissão feminina, não que não seja importante, mas era muito essa coisa, a ponto de quando eu fui fazer o Enem, eu era muito jovenzinha ainda, eu devia ter uns 14 anos. E aí eu falei com uma das meninas da igreja, eu não vou falar o nome dela aqui, obviamente, mas ela sabe quem é. Eu falei com ela assim, eu falei, fulana, vamos fazer o Enem e tal, a gente estudava mais ou menos na mesma ano assim, de escola. Aí ela virou para mim e falou assim,
fazer nem pra quê? Se eu vou casar, vou ter filho, vou ficar dona de casa. Aquilo me deu medo. Eu falei, eu não quero isso pra mim, não. Não quero isso pra mim, não. Não que casar e ter filho e ser dona de casa não seja Não seja. incrível. Não. Só que era só isso. Eu queria além disso, entende? Não que eu não seja casada e dona de casa. Eu sou, e com muito orgulho e com muito carinho. E mãe. Mas eu não queria só, tipo, vou ficar lavando roupa, não sei o quê, e pronto. E eu falei, meu Deus, eu não quero isso pra mim, não. Eu falei, mas enfim, aí eu fui. A Eliude, a minha prima, ela era concurseira, né? E eu lembro de uma vez, ela morava em Nova Iguaçu, uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, eu era pirralha ainda, e fui ao apartamento dela, fui visitar a Liu, minha prima Liu, e eu fui no apartamento dela e eu vi vários post-its assim pela casa, tipo letra de lei. Quem é concurseiro maluco sabe do que eu tô falando. Uhum. E eu falei, caraca, Liu, o que é isso? Aí ela falou, não, isso é para concurso e tal, não sei o quê. Comprei um Folha Dirigida, que é um jornal amarelo, não tinha online, não tinha nada. Falei, quero isso para mim. Como é que funciona? Como é que é isso e tal? E ela me falou um pouquinho, aí eu comprei o jornal. Eu já era mãe do Rubem, O Rubem já meu tinha nascido filho nessa Rubem, época. sim. O Você teve ele Rubem. com quantos anos? Eu tive o Rubem com 18 anos. Eu casei com 17 anos para 18. Mas calma, não casei porque eu estava grávida. Eu quis. Assim, não é que eu quis casar, né? Essa das A questão da doutrinas daquela família. igreja também, assim, tinha muito assim. Como eu estava de namorico, né, com o pai dele na época, namorico mesmo, de adolescente e tal, aí foi meio que uma pressão. Não, tem que casar, não sei o que, nananã. Casei. E eu tive uma conversa muito séria com ela, muito engraçada, que eu falei assim, antes a gente estava perto de casar, eu falei assim, olha, fulano, você quer casar comigo? Eu sou dessa igreja aqui, mas eu sou meio maluca. No sentido desse, você acha que você é aquela dona de casa, tua esposa, que vai chegar em casa, vai ficar só fazendo comidinha, tirando teu sapato. Eu vou trabalhar, eu quero estudar, porque era muito comum a mentalidade, tipo assim, dos caras pensarem que é só isso e as meninas, ok, é só isso. Uhum. Imagina, depender do dinheiro de marido para comprar sei lá, Um creme para um creme cabelo. para o cabelo. Não, jamais, jamais, isso não me cabia. E foi uma coisa que meu pai também me modulou muito. Sim. Começou muito com isso comigo, assim, sabe, filha, nunca dependa de homem nenhum, sabe, não seja independente, não sei o quê. Então isso tudo, para mim era impensável. Eu ia ser infeliz e fazer a pessoa infeliz. Sim. E eu já falei logo, não vem que não vai rolar, a gente nem casa. Meu Deus. E ele viu aonde ele estava entrando, mas ele super concordou também, tipo assim, não tenho o que reclamar, a gente foi muito amigos enquanto a gente esteve junto, a gente tem uma relação tranquila também até hoje. Que É o bom. pai do meu filho. Que bom. Mas foi muito doido, por quê? Eu terminei o ensino médio com 17 anos. Sim. E eu casei no ano que eu terminei o ensino médio. Na época eu casei em outubro, e aí, pronto. Engravidei muito rápido, assim, Mas né? você teve com 18 mesmo ou você teve 18 para 19? O Rubem nasceu em julho, eu fiz 19 em dezembro. Ah, tá. Entendeu? Então, eu casei com 17, já fiz 18. Eu casei em outubro, fiz 18 em dezembro. Em dezembro, com 18, eu já estava grávida. E aí tive ele em julho. Antes de ter Antes de completar os 19, mas eu já tinha 18. Ou seja, naquele período ali, eu ainda estava terminando o ensino médio. Sim. E eu lembro até hoje de uma professora. Porque, assim, como eu cresci em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. todo mundo conhece todo mundo. Então, a minha professora da época que eu era pirralha foi que me graduou e tal. Então, tem muito essa intimidade maior, não sei o quê. E eu lembro até hoje que ela, não vou falar o nome dela, mas ela sabe que eu tenho muito carinho por ela e ela tinha muito carinho por mim também. Porque como eu era meio nerdola, apesar de eu sentar na turma do fundão, Sim. mas eu era muito nerd. Muito nerd, sim. Eu tinha sempre muito boas notas notas boas. e tal. E na época tinha muito essa coisa das meninas engravidarem na adolescência e tal, mas no meu caso não, eu decidi que eu queria ser mãe. Sim. Né? Eu casei e tal, eu falei, não, quero ser mãe, pronto. E muito doido, né? Às vezes, pô, contradição. Ela falou agora que ela queria ser a Lil, mas agora quer ser mãe, gente. Eu sou doida, é assim mesmo. Se Meio preocupa não, que eu bipolar. também escolhi ser mãe. Com 18. Pronto. E o pessoal até achou, nossa, será que casou porque isso? Não, eu casei bonitinho, de Grinalda, virgenzinha, como tem que ser e tal. E aí uma professora para mim falou assim, quando eu contei que estava grávida, ela ficou tão decepcionada,
Mas porque eu acho que ela pensou e que é comum quando as meninas engravidam novas, os sonhos se esvaem e tudo Sim, mais. porque é outra Que é realidade outra para criança, né? realidade, assim, Outra não fica realmente mais responsabilidade. difícil. Eu acho que talvez se eu não Sim. tivesse engravidado, obviamente, as responsabilidades são diferentes, mas não, para mim não tem essa não, meu filho. Bora que a vida não é um morango. Pelo contrário, acho que o Rubem foi um gás a mais. Foi um porquê a O mais, meu também. entendeu? Mas enfim, ela chegou para mim e falou assim: ah, mas você vai limpar banheiro pro resto da vida agora. Você quer? Eita, Mas eu entendi. Tipo assim, ela a ficou dor frustrada porque, dela. mas graças a Deus, depois quando eu tive, já tinha um Rubem, já tinha passado no concurso, eu passei no concurso, o Rubem era novinho, e aí eu encontrei com ela, Búzios, desse tamanho, encontrei com ela, dei uma carona para ela e contei para ela. E eu vi o lancinho, mentira. Mas ela ficou super feliz e ela lembrou. Ah. Ela, não, olha, Cássia, poxa, mas é que eu fiquei, falei, cara, eu super te entendo e tal, não sei o quê. E E você aí, passou no concurso com quantos anos? foi de 2012, eu tinha 21 anos. Ai, você passou nova. Nossa, então você fez um monte de coisa nesse período, né? 5 anos a vida mudou assim. Foi. Minha Foi jovem. porque eu. Tá, mas por que da penitenciária? Então, por que da penitenciária? Eu nunca tinha feito concurso na vida. Sim. Eu sabia que o bagulho era doido, no sentido de era extremamente. Minha prima é inteligentíssima, estudava pra caraca, e ela ainda chumbava em alguns, mas passou em vários também e tal. Então, assim, quem sou eu na fila do pão? Cria de escola pública. Não tinha uma base que o pessoal, né, de escola particular Sim. teria, por exemplo, a Sim. minha concorrência teria. Né? Eu não tinha ensino superior. Eu nunca tinha estudado uma letra de lei. Então, assim, 80% de uma prova de concurso público é É a legislação. legislação. Então, a leitura é totalmente diferente. Graças a Deus, professora de literatura me fez ler Lucila, José de Alencar, a Senhora, que também é uma leitura mais pesada, vamos dizer Sim. assim. Eu também gostava, sempre li muito a Bíblia, ao meio da Revista Corrigida, que também é uma leitura mais assim, mais Pesada. pesada, não sei nem se esse é o termo mais ideal, mas são leituras assim mais cansativas, não tem uma verbalização muito simples. Então, talvez isso tenha me ajudado a encarar as letras de lei, né? Sim. Legislação. E eu, assim, eu falei, pô, vou fazer. A minha intenção era o Ministério Público do Estado, que só precisava de nível médio, que era o que eu tinha na época. E aí o Ministério Público do Estado demorou a sair da SEAP, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Pensei, eu vou fazer isso para testar, porque eu não devo nem passar. Me dediquei, obviamente, não vou ser hipócrita, me dediquei, estudava muitas horas, eu nem sei quantas horas, eu acordava com a apostila, na época era apostilinha e tal, acordava com a apostila do lado, deitava, dormia com aquilo no coisa, eu ia para o curso que era em São Pedro, eu fiz um cursinho chamado Só Concursos em São Pedro Aldeia, não sei se ainda existe, mas Érica, minha professora, é uma querida, eu tenho muito carinho por ela, ela sabe disso, porque foi minha professora de legislação. Eu morava em Búzios, eu não tinha carro, não tinha nada. Pegava o ônibus para São Pedro da Aldeia e ia no ônibus ali estudando e não sei o quê. E o Rubem novinho, às vezes em casa, mamando, não sei o quê e tal, estudando, pronto. Quando eu cheguei na sala, no cursinho, Sim. aí tinha concurseiro, tinha já servidores de outras áreas. forças, tá, gente com ensino superior, e eu lá no meio, faxineira beça. E aí, pronto, Recém-mãe, recém recém-casada. tudo, e eu era faxineira na época, eu morava em Jeribá, em Búzios, eu era caseira. Caseira é assim, tem muita casa em Búzios que é casa de verão, de veraneio. E Sim. caseira é uma pessoa que mora numa casinha do lado Pra cuidar. para cuidar. Ah, tá, caseira. Cuida da Agora, casa, não deixa a casa sozinha, mantém sim. a limpa a casa. Eu era assim, eu com 19 anos de idade era caseira. Uhum. Muito novinha e tal, e era uma mansão lá em Búzios, não sei o quê. E até hoje eu era empregada do Gilberto Saião e da Xandinha, que era a nossa, como a gente chamava ela carinhosamente, pessoas super do bem também. E aí pronto, aí eu fiz o concurso, falei para eles desde sempre, olha, eu vou fazer o concurso e tudo mais e tal, né? E não vou ficar aqui para sempre e tal. Eu Sim. ganhava muito bem na época para o trabalho, e para média salarial eu ganhava muito superior à média, mas é aquilo, eu queria uma segurança.
Sim. E por que que eu escolhi concurso público? Quando eu saí do ensino médio, aí eu estava trabalhando de caseira e tudo mais, e eu ainda me incomodava, no sentido, apesar de eu ganhar muito bem lá, mas não era aquilo que eu queria, né? Queria Não mais era a aquilo que eu segurança. queria. Quando a minha prima me apresentou o que que é um concurso público, eu falei, é isso. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, né? Sim. Qual foi a minha estratégia? Faço concurso. Na época, ainda hoje é, mas na época um servidor público no Brasil era um status totalmente diferente, Sim. né? O salário era totalmente diferente e tudo mais. O que que eu pensei? Faço concurso público, me estabilizo, daí eu faço minha faculdade, daí eu sigo o meu rumo. Mas a primeira etapa é fazer o Quer concurso fazer o público. Eu sempre concurso. fui muito metódica. Sim. Pronto. E aí fiz o da CEAP, eram várias etapas, foram meses nesse processo. E aí eu fiz a prova escrita, super nervosa, aí passei, graças a Deus, foi uma lá das primeiras colocadas, e foi um concurso muito concorrido. Caramba. Muito concorrido, era papo, eu não vou lembrar agora exatamente, mas tipo assim, tinham mais de 90 mil inscritos e eram 600 Caramba. vagas no Cara. total, das 600, não sei quantas eram para mulheres, eu não vou lembrar os detalhes. Mas a Érica me falava, vocês só precisam de uma vaga. Mas é? E eu fiquei com isso na cabeça. A Érica, não, são 600 vagas, não tem problema, só preciso de uma. Só A uma. minha tá lá, pronto. Enfim, fiz a primeira prova, né? Na prova do teste físico, no TAF, como eu disse, era caseira, a casa estava alugada para muita gente. Eu ralei pra caramba naquele dia, eu era cozinheira, fazia, então tu imagina, e era mó barato, que o pessoal chegava para alugar casa e me via novinha, cadê a caseira, dona Cássia? Aí chegava eu, na época era magrela, né? Novinha, eu falei, cadê a dona Cássia? Sou eu. O quê? Você, garota? E aí era mó barato, que era que uma menina cuidando de uma responsabilidade dessa e tal. Sim. E aí eu ia, e era assim, tu ia servir petisco para as madames na piscina, e poderia, imagina, uma garota de 19 anos, muito, eu não faria isso. Mas eu achava mais barato. Eu falei, hoje eu estou servindo petisco para ela, amanhã eu vou estar na piscina e alguém vai me Juntou. servir. Isso. E consegui, graças a Deus, alcançar isso, e não tinha problema nenhum com isso. E aí, no dia do TAF, que é o teste físico, foi no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Búzios, para o Rio de Janeiro dá uns 180 quilômetros, né, de distância. Eu trabalhei até 8 horas da noite, fiz churrasco no dia, a gente ralou pra caraca. Eu ralava muito. Era papo de a gente acordava às 7 horas da manhã, para 7h30 a mesa do café tá pronta, e quando era ficava de férias, às vezes eu ia dormir 2 horas da manhã, para no outro dia 7 horas da manhã estar lá, 2h30, não sei o quê, então não tinha horário. E o dia inteiro em pé, ralando, é muito cansativo. Sim. E eu já estava nessa pegada, acho que há uma semana, quando foi isso, e aí eu já estava avisando meus patrões, como eu tinha dito, falei, olha, eu vou para o Rio fazer prova e tal, e aí foi o teste físico, cheguei no Rio de Janeiro de noitaço, peguei o ônibus na rodoviária lá de Búzios, peguei a 1001, sei lá, acho que era 9 horas, cheguei no Rio quase 11 horas da noite, foi bem cansativo, era uma época de festa, então tinha muito trânsito. Meu irmão me pegou na rodoviária Novo Rio, na época eu não sabia nem andar no Rio de Janeiro, não sabia andar no Rio de Ele já Janeiro. morava no Rio. Meu irmão morava no Rio, ele foi lá no Rio quando ele foi para a Aeronáutica, ele foi para o Rio de Janeiro novinho, ele me pegou na rodoviária Novo Rio, nós fomos dormir. Fomos para Caxias, Lavo Bilac, e o teste era em Sulacap. Hoje eu entendo a distância, na época eu não entendi. Quem dormiu? Eu não dormi não, porque estava um calor danado no Rio de Janeiro. Na esquina da casa do meu irmão estava tocando um baile funk. Eita! Eu tinha que estar 6h30 lá no Sulacap. No dia seguinte eu só não dormi. Eu fiquei muito, muito ansiosa. Acho que de todas as etapas do processo, a minha que eu fiquei mais ansiosa foi o TAF. Mas passei, graças a Deus, Deus me deu força. Passei tudo, passei no TAF, fui direto para a rodoviária, voltei para a Búzios para trabalhar. Sim. Então foi nesse nível. Isso para dizer que, por que esses detalhes são importantes? Né? Às vezes, tá falando muito de detalhe. Cara, porque tudo é processo. Tudo. E é dolorido. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou poder porque eu tô... Dá um jeito. Tem jeito para tudo na vida. Se vira. A vida não é um morango. Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, principalmente na geração mais nova, e é uma coisa que eu trabalho muito em mim, porque eu sei que cada um é um, mas eu vejo muitas desculpas. Eu não aceito desculpa. Porque não dá, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu lembro, você contando, a gente lembra da nossa história também.
E eu lembro assim, gente, a gente não tinha desculpa. Ou era, você não tinha plano B. Exatamente. Ou você faz ou você faz. Exatamente. E engraçado que quando você determina isso, as coisas acontecem. Se organiza, dá um jeito. Exato. Né? Porque às vezes hoje as pessoas olham para nós, mas hoje tá bem, hoje tem dinheiro guardado, não sei o quê, hoje não sei o quê. Mas ninguém entende o que foi pago o preço lá atrás. Aí você fez o concurso e passou. Fiz o concurso, passei. Primeiro dia de cadeia. Gente, eu era tão medrosa que nem na escola eu brigava. Eu briguei na escola uma única vez para defender meu irmão. Meu Deus, como é que é trabalhar numa cadeia no Rio de Janeiro? Cara, é um multiverso da Marvel. Meu Deus. É multiverso da Marvel. Tu viu muita coisa bizarra? Vê. Assim, é muito. Cara, não tem outra palavra. Quem é policial aí, meus colegas de cadeia, sabe o que eu vou falar. Só sabe quem tá lá. É igual ser mãe. Amor de mãe, tu só vai saber quando tu for mãe. É a vida lá fora no estrangeiro. Vem pra cá. Que você vai saber como é que é hoje a vida. você que não imigrou, você acha que sabe. Você não sabe. É. Você vai saber quando você viver. Cadeia é isso. Eu digo muito cadeia porque tem as outras forças, mas cada uma tem a sua especificidade. Sim. Né? E a primeira vez que eu não tinha sonho de ser policial. Eu nunca tive esse sonho de ser policial. Só foi algo que eu só era servidora pública. A partir do momento que eu descobri o que era ser servidor, eu queria ser servidora. Sim. Tanto que qual foi a minha estratégia? Primeiro eu falei, vou fazer o CEAP para entender, eu achei que eu não ia passar, para pelo menos pegar assim, uma experiência e vou para o MPE. Aí depois que eu passei, ainda falei assim, então, já passei, me estabilizo aqui, vou continuar estudando para outro concurso, qualquer. Sim. Né? Mas a cadeia, quem é policial é uma gíria nossa, é uma cachaçinha, porque vicia, sabe? E vicia mesmo, cara. Mas assim, ela tem o poder de extrair a essência do ser humano. Ela pode extrair o teu melhor ou o teu pior. Isso é muito perigoso. Então, porque tem o primo do meu marido, eu acho que é primo, ele também é agente penitenciário, ele é policial de cadeia. E ele tá sofrendo muita parte psicológica. Ele entrou agora no tratamento psicológico, porque pelas coisas que ele vê lá dentro. Infelizmente, é uma das profissões que mais os índices de suicídio, de depressão, eu perdi muitos amigos, assim, sabe, para essa profissão. Assim, não para essa profissão, mas em consequência dessa profissão. E quando eu digo perdi amigos, eu não estou falando de perdi que mataram na rua. Também houveram esses casos. Sim. Mas pessoas que desistiram mesmo, sabe? Sim. Infelizmente, é uma profissão que os índices de pessoas que tentam contra a própria vida, que têm depressão, né? Não chega a tentar, mas que passam por um quadro de depressão, um quadro de vício. Sim. Muito vício, assim, né? De álcool mesmo, pessoas que passam a consumir e tal. Porque, como eu disse, é um multiverso da mágoa. Tudo que existe aqui nesse mundo nosso aqui, passou do portão lá, as leis são outras, as regras são outras. E eu acho assim que tem uma coisa muito espiritual também. Eu acredito muito no mundo espiritual. E é muito pesado. Então, tem que estar muito blindado também, assim. Entrando na cadeia, estava dando alteração. Uma presa desse tamanho, umas 4 guardas para segurar ela, e a mulher... E eu falei, caraca, eu vou apoiar, vou morrer aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar na minha mãe. Mas é claro, você não pode... Uma das leis do regime interno orgânico, né, da CEAP é não demonstrar tibieza. Você não pode estar toda medrosa, mas por fora eu tô aqui, ó, firmona. Por dentro eu tô assim, aqui, ó, firmona. Não pode demonstrar. E eu fui... Pronto, logo na primeira. Então, fui batizada logo na primeira. Caraca. E aí, mas assim, eu mesma porque você tem que mudar a sua postura dentro da cadeia. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito assim, muito alegre, muito brincalhona e tal. Mas lá você não pode dar mole. Você tem que ser bruta. Não bruta no sentido de ser ignorante. Tem vai ser firme. Forte. Exatamente, entendeu? Tem que ser firme. Era até engraçado. Tinha gente que achava que eu era lésbica dentro da cadeia. O cara é tão assim... Daqui a pouco, quando eu saía, lésbica não, sapatão mesmo, sabe? Sim. Você é menininha, olha, eu nem sabia. Eu falei, que é isso? Mas mais barato. Mas assim, você tem que virar uma chave. Quando você entra, você tem que virar, mas você tem que desligar. E o problema está no desligar. Sim. Até você aprender a desligar. E eu fiquei troglodita em casa. Eu chegava
acelerada de cadeia e tal. E às vezes assim, meio coisa, até que uma vez minha mãe falou assim, olha, ô Cássio, tu não tá na cadeia não, falando com as presas não. Aí aquilo ali foi, caraca. Aí acendeu um alerta. Foi, pô, mãe, desculpa e tal. E aí eu fui trabalhando aquilo em mim. Mas às vezes não tem ninguém para avisar. Sim. Ou às vezes a pessoa avisa, a pessoa não absorve. Sim. E tu ficou quanto tempo como policial? Eu ainda sou policial, porque eu estou com licença sem vencimento. Sim. É uma das coisas que tem. Mas eu entrei em 2012. Se você voltar para o Rio de Janeiro e você quiser voltar, tá lá. Eu tenho até dezembro de 2027 para decidir se eu volto ou não. Isso foi uma das coisas que foi bem... E você ficou quantos anos como... Foi de 2022 até... 2012, 10 anos, até eu vim para Portugal em 2022. Caramba! 10 anos. Tá. E agora vamos lá. Portugal. De onde que surgiu essa história? Eu sempre tive assim, vontade de viver fora do Brasil em algum momento. Sim. Sempre tive, desde criança. Essa coisa do... Eu tinha muito sonho americano. Vou para os Estados Unidos. Vou ver o sonho americano. Vou ficar no sonho americano. Sempre quis ir para os Estados Unidos. Só que eu nunca quis ir de ilegal. Nunca quis ir. Eu sempre gostei de andar bonitinha ali dentro do certo e tal. Sim. Até porque eu já tinha uma vida toda estruturada no Brasil, né? Então... Que foi nesse período dos 10 anos onde você se separou do seu primeiro marido, aí você Sim, me divorciei do Rodrigo. Do meu primeiro marido, encontrei o Rodrigo no momento que eu não estava procurando ninguém, E aconteceu. E Deus colocou assim, nos colocou um do lado do outro. Assim. E já estão, acho que o quê? Quantos anos juntos? A gente está com 8 anos juntos. 8 anos já? 8 anos juntos, assim, que parecem, às vezes a gente parece estar uma vida inteira. Foi muito maneiro, porque assim, não teve essa coisa da gente, não foi paquera. Um do outro. Não foi paquera, ele era um cara que eu conheci e era tipo, muito meu amigo, a gente foi muito amigo desde o início, porque como eu não queria conquistar ele, quando a gente quer conquistar, a gente tem um jeitinho mais jeitoso. A gente dá uma maquiada, a gente dá uma escondidinha nos defeitos para dar aquela conquistada. Como eu não queria conquistar ele, eu fui eu. E ele também, acho que ele já viu que não ia rolar nada comigo, então a gente foi muito amigo desde o início. Sim. Então eu acho que esse é a grande pegada da nossa relação, talvez, não sei. Sim. Mas ele sempre foi meu amigão, eu até brincava com ele. Eu falei, você tá maluco, você não é pra casar nada. Não, mas aí, quando é pra ser, né? E hoje é o grande amor da minha vida. Assim, eu sou apaixonada por ele. Merece um jantar aí, tá, maridão aí, ó. Tá aí, ó. Sabe disso. Declaração aí, ó. E o que foi muito mais, assim, o Rodrigo, ele tem milhões de qualidades. Eu fiquei solteira há muito tempo, porque eu era mãe de um menino. Né? Nem todo mundo quer assumir. Não, nem todo mundo quer assumir. E eu também não queria trazer outra pessoa para a vida do meu filho. Tipo, vai que não dava certo. Porque assim, primeiro que eu não vou botar qualquer pessoa, né, dentro da minha casa, dentro da vida do meu filho. Não vou dizer dentro da vida do meu filho. Né? E segundo, não dá certo. Aí, meu filho sofreu de novo uma separação. Eu não vou fazer meu filho sofrer. Meu filho não escolheu isso e tal. E aí eu fiquei muito tempo solteira e tal, e como o Rodrigo era meu amigo, né, então não foi meio que natural. Foi muito a forma como ele tratava o meu filho. Aí não tem como não conquistar, né? Exatamente. Quem é mãe, quem é pai sabe que não tem como. O calo no sapato é o filho. E eu sei que o tratamento que o Rodrigo teve com o Rubi desde cedo não foi também na intenção porque às vezes tem muito disso, né? O cara quer colar com a mãe, dá aquela maquiada na criança, ou usa a criança e depois não é nada daquilo. Não, do Rodrigo não. O Rodrigo sempre teve muito essa coisa com criança e tal. Sempre teve esse instinto paternal, tanto que foi natural, e que o Rubem perguntou para mim uma vez se ele podia chamar o tio Rodrigo de pai. Partiu do Rubem, não partiu de mim, a gente nunca forçou nada. Sim. E aí, quando eu contei pro Rodrigo, aí eu falei com o Rubem, falei, Rubem, não sei, pergunta a ele e tal. Eu não queria me intrometer. E eu comentei com o Rodrigo, o Rubem tá fazendo uma pergunta difícil. Aí o Rodrigo começou a chorar. Mas aí a gente sentou com ele, sentamos eu e o Rodrigo com ele, e a gente explicou, olha, o seu pai é o Júnior, eu não tô aqui para pegar o lugar do seu pai, mas aí tudo bem, eu vou ser seu pai do coração. Para que a gente falou isso? Ele falava para todo mundo que ele tinha 2 pais. Aí eu ficava como na pista? Pô, essa mulher tem 2 maridos? Que negócio é esse? Gabriela! Aí ele, você sabia que eu tenho 2 pais? Eu tenho 2 pais, vai, meu Deus do céu.
Adoro nossa criança. E o respeito que eles têm um pelo outro, isso aí. Quem não conhece a minha história, acha que o Rodrigo pai e filho, de sangue mesmo. Quem não conhece, sabe. E aí tá. E aí, Portugal, sonho americano. Pronto, sonho americano. E o Rodrigo também tinha essa coisa de sair do Brasil e tal, e também Estados Unidos. Foca nos Estados Unidos. E a gente começou a estudar. Tudo. Tenho uma amiga que na época ela já estava lá, a Márcia. Minha amigona, Márcia Frossá, amiga de cadeia. Ela era policial também. Amiga, que a história já foi contada antes, porque amiga de cadeia dá pra... Amiga de cadeia. Outro A gente se conheceu no universo da cadeia e viemos pro mundo real. A Márcia é minha amigona, eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela já estava nos Estados Unidos. E ela, total, assim, pô, minha amiga, vem, eu te ajudo, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e minha porta das minhas casas estão abertas para você, lá. E eu, pô, vambora. Ela mora em Fort Myers, né, que é ali na Flórida. E aí comecei a pesquisar, vamos aos Estados Unidos, descobri que estava grávida. Eu ia me mudar em 2019. Sim. Final de 2018, grávida. Não, no início de 2019, grávida. E aí, foi o Miguel não foi planejado, né? Mas foi Deus que mandou. Eu acho que Deus, ele falou assim, cara, essa mulher só vai parar se eu botar uma parada muito... Porque eu estava muito determinada aí para os Estados Unidos. Sim. Acho que Deus me conheceu e falou, vou botar um filho nela, senão ela não vai. Senão ela vai. E não era para eu ir. E uma das orações que eu sempre fiz desde criança é assim, quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, eu sempre falo, Senhor, se for para ser bom para mim, eu quero isso, mas o Senhor conhece meu coração e o Senhor sabe o que é melhor para mim. Se for da sua vontade, abençoa. Se não for, conforta o meu coração. É difícil de fazer essa oração, tá? Nossa! Ainda mais para quem é assim, igual a gente, tipo, vambora. A gente mira e quer acertar o alvo. É difícil. E vai, vambora. Aí eu fiz essa oração, mas eu acho que deu fiz, mas não quis ouvir a resposta dele, não. Tanto que eu descobri que estava grávida do Miguel, não foi uma surpresa boa. Não fiquei feliz, não tenho o menor problema com isso, porque foi a verdade. Não, porque as pessoas às vezes falam assim, porque ser mãe é uma... Não, eu queria ser mãe de novo. A gente ama, mas tem certo momento que você fala assim, cara... Não era o momento. Eu queria ser. Eu sempre falei desde criança, eu vou ser mãe de 2 meninos. Desde criança eu falava isso. Olha só. E eu queria ser mãe de novo. Eu não queria que o Rubem fosse filho único, mas eu não queria naquele momento. Sim. Porque meus planos não incluíam uma criança. Assim, migrar para um país com uma criança, num lugar que eu conhecia a minha amigona, que é a Márcia. Eu sabia que eu teria o suporte dela, mas, poxa, eu não vou... a minha vida é minha, a responsabilidade é minha. Sim. Pode jogar meus sonhos nas costas de outra pessoa. Quem paga o Matheus que vale. Exato, entendeu? Então, porra, engravidei do Miguel e foi muito engraçado, uma história muito engraçada. Nossa, que assim, eu tava tipo, sentada no chão da cozinha, assim. O Rodrigo abaixou do meu lado, assim, e eu, caraca, não. E o Rubem, ele sempre foi muito observador. Ele estava na sala, assim, era uma casa enorme que a gente tinha lá a gente vendeu lá no Rio de Janeiro. E aí o Rodrigo, tipo, não, amor, Deus sabe de tudo. O Rodrigo parece que não, mas ele é muito sábio. Não, parece. Ele é muito sábio. E ele, não, Deus sabe de tudo e tal, não sei o quê. E aí o Rubem, minha preocupação sempre foi assim, cara, e agora? Finanças, tem que fazer tudo, a nossa estratégia... Né, para emigrar era com 3, agora vai ser com 4, talvez a minha disposição para trabalhar não vai ser a mesma, vamos ter que reestruturar. E o Rubem, meu filho, ele tinha assim, um cofrinho, que ele tinha dinheiro e tal. Aí ele escutando, eu aqui sussurrando com o Rodrigo na cozinha, ele estava lá na sala e tal, e ele veio, mãe, veio com o cofrinho dele e falou assim, ele tinha 10 anos. Ele falou, mãe, você está com um bebê? Eu vou ter um irmão? E graças a Deus falou irmão, não falou irmã, falou irmão. E não tem problema, mãe, o dinheiro não, tá aqui meu dinheiro para comprar fralda para ele. Um cofrinho, devia ter, sei lá, R$50 no cofrinho dele. Aquilo ali para mim, eu falei, cara, não tem como. E aí pronto, veio o Miguel quebrando tudo. Graças a Deus, meu filho que eu amo demais. Igualzinho a mãe dele, misericórdia. Aí, como é que foi Portugal? E Deus sabe de tudo. Por quê? Sempre. O nosso planejamento não era para ir em 2019, eu errei. O Miguel nasceu em 2019, nosso planejamento já era para 2020 chegar lá. Sim. O que aconteceu em 2019? Pandemia.
Aliás, 2020, pandemia. 19 para 20. Porque o Miguel nasceu em outubro de 2019, o nosso planejamento era para chegar lá em janeiro, e a gente ia para Flórida, e foi onde mais, infelizmente, morreu gente lá. Sim. E aí, cara, quando você vai entendendo o que o universo está falando, eu falei, cara, Senhor, eu me arrependi tanto, assim, eu pedi tanto perdão a Deus, sabe, assim, Senhor. Porque Deus estava te protegendo. Me propondo, cara. Imagina, eu poderia ter perdido minha vida, a vida do meu filho, do meu companheiro. Imagina, não tem como, não tem como. E aí, do nada, eu fui visitar uma prima minha, a Beth, e ela comentou de Portugal. Eu já tinha ouvido falar de Portugal, eu já tinha um primo que estava vivendo aqui, mas eu nunca olhei para Portugal, nunca mexeu os olhos, nunca, né, amor? Tava ali, ó, Estados Unidos, aqui. E ela comentou um pouquinho de Portugal despretensiosamente, e quando a gente foi para casa, eu olhei para o Rodrigo, tá pensando que eu tô pensando? Ele, tô. Vamos recalcular a rota. E aí a gente começou a estudar sobre Portugal e tal. Vocês planejaram quanto tempo para vir para Portugal? Cara, deve ter sido, porque como a gente já tinha um planejamento todo para os Estados Unidos, então já tinha uma bagagem. Portugal foi mais ou menos reajustar, porque, tipo assim, a reserva financeira a gente já tinha feito, né? Eu já tinha me formado em estética, porque eu ia trabalhar nessa área, apesar de eu nunca ter atuado nisso aqui em Portugal, porque eu falei com a primeira coisa que a gente falou, vamos migrar, vamos. Eu falei, cara, que eu sou policial. Lá eu não vou ser nada. Lá eu não vou ser nada, eu preciso chegar com uma profissão. Sim. Né? E aí foi quando eu fui me formar em estética. E aí, cara, eu acho que foi papo de 1 ano, assim. E quanto tempo vocês estão aqui em Portugal já? Vai fazer 4 anos. 4 Aliás, anos. eu fiz, porque eu vi na frente, né? Sim. Eu fiz 4 anos, em maio os meninos fizeram 3 anos em março. Você ficou 1 ano aqui sozinha? Não fiquei 1 ano aqui, eu vim, porque, assim, como a gente fala, vamos migrar certo. Sim. Não vamos chegar lá que a gente resolve, não. Vamos com visto, vamos tudo bonitinho, legalizado, tal. certinho. E aí eu tirei o visto D7, que é de reformado ou quem tem renda passiva. Uhum. E na altura, qual foi eu contratei um advogado e tal, e aí qual foi a estratégia dele na altura? Falou, olha, tira só para você o visto, porque é um visto caro, não sei o quê, e quando você chegar lá, você já pega o reagrupamento. Sim. No meu planejamento foi ficar 2 meses sem eles. Uhum. E já foi sofrido. Deu 2, deu 3, deu 4. Aí eu fui logo na transição para a AIMA. Sim. Aí tu liga, não consegue. Aí teve a guerra. Uhum. Aí teve uma situação de priorizar os refugiados, que está tudo bem, faz sentido. Sim, com certeza. Mas me ferrou. Né? Faz sentido total. Mas aí eu chorando, porra, sem minha família aqui, imagina. Tá, e você já veio com local para ficar já? Deus é muito perfeito, cara. Deus é muito perfeito na nossa vida. Porque, assim, esse advogado, doutor Roberto, um abraço para o senhor, ele tratou de tudo para mim. Ele é de Lisboa, ele tratou do meu visto, me orientou e tudo mais. Ele me buscou no aeroporto. Olha. Eu estava pesquisando, na época eu falei, vou arrendar quarto. Na época tinha muito golpe de OLX, não sei o que. Encontrei um quarto pelo OLX, em Aveiro. Não conhecia Aveiro, não tinha pesquisado sobre Aveiro. Vi o quarto num anúncio da OLX. Eu falei, porra, mas eu tô com medo de pagar. Ele falou, não, eu vou lá. Ele saiu de Lisboa, veio para Aveiro, conheceu o senhorio do quarto, não sei o quê. Cássia, tá certo, não é golpe, não sei o quê, não. Então, tipo, qual a chance? De um cara fazer um... O cara me pegou lá no aeroporto de Lisboa, cheguei lá, o cara veio comigo. A gente veio no Tem umas pessoas que são anjos, né? É meio que uma luz. Não, e Deus coloca gente, muito né? anjo na minha vida. Você é mais um. Escondi as asas. Né? O cara, pô, me pegou no aeroporto. Não tinha isso no nosso contrato, no nosso, entendeu? Ele fez por boa vontade mesmo. E aí ele desceu em Coimbra, a gente pegou aquele Alfa, né? Sim. Ele desceu, ele falou, cara, só vou descer em Coimbra, o seu é o próximo. Cara, cheguei na estação de Aveiro, o senhorio estava na estação me esperando. Nossa. Então, assim, o cara me pegou na estação, ainda brincou, perguntou se eu trouxe pedras da Amazônia, que a mala pesada pra caramba, me levou, ó, tá aqui teu quarto. Então, assim, cara,
A minha vida de imigrante não é fácil como nenhuma, mas eu acho que assim, eu fui muito privilegiada como tudo na minha vida. Eu sou uma pessoa mimada por Deus. Mimada por Deus, é ótimo. Sou mimada por Deus, sou. Mas você acha que por você ter se planejado, né? Você já estava fazendo planejamento para os Estados Unidos, mas você acha que por você ter se planejado, as coisas também não foi um pouco Totalmente. diferente? Porque Totalmente. é uma coisa que a gente vê muito em relação aos imigrantes, que a gente escuta muito, né? Ah, minha vida de imigrante é horrível, minha vida de imigrante não sei o quê, não sei o quê. Mas quando a gente vai olhar o histórico da pessoa, não se planejou, não fez uma reserva, só veio achando que aqui era igual ao Brasil, e aí acaba reclamando de uma coisa que às vezes ele mesmo plantou, que é aquilo que a gente falou, a gente planta sementes. Boa ou ruim, mas a gente planta. Cara, eu vou fazer uma coisa polêmica aqui, vou falar uma coisa polêmica. Ó, o corte. Ah, o corte. Adoro os cortes. Quem mais reclama é quem menos faz. Boa. Porque, assim, só resumindo um pouquinho da sua história, hoje você é uma consultora financeira, você faz análise de, né, da questão financeira para poder ver se, junto com os bancos, consegue questão financeira. Então, você lidar com, basicamente, a grande maioria dos imigrantes que querem fazer aquisição de imóveis aqui. Exatamente. Então, você pega um público que você vê, que realmente é aquele público que só reclama, que só não sei, e um público que se organizou, conseguiu juntar um dinheiro, mesmo reclamando do salário ser mais baixo, mesmo reclamando do arrendamento caro, conseguiu juntar um dinheiro e está comprando sua casa própria agora. Cara, a vida não é um morango. Não é A doce. gente nasceu sem nada, a gente nasceu sem roupa, a gente nasceu pelado. Por que eu tenho, você não tem? Por que você tem, eu não tenho? Por que se... Cara, não cabe vitimismo na minha vida. Eu não admito. Porque se fosse assim, um menino lá da favela, sem oportunidade nenhuma, vários chegam lá em cima e muito filho de papai que não faz bosta nenhuma para vida. E morre drogado numa bala. Exato. Então, são escolhas. Da onde você vem, pode ser um fator a mais, mas não é determinante. Quem determina teu futuro é você. Sim. Você é responsável pelo seu futuro. Mas aí você voltou para o Brasil, se reorganizou, reajustou a rota? Voltei para o Brasil, porque eu falei, cara, não aguento mais ficar sem minha família, não tinha previsão de conseguir a documentação para vir. Voltei para o Brasil, né? Passei o Natal lindo com a minha família e tal. Fui no casamento da minha prima Lil, né? Da minha musa inspiradora de vida. Enfim, depois e lá do Brasil, aí aquela agonia de novo da casa, né? Eu entreguei o quarto aqui. Sim. Não tinha arrendado casa nem nada, né? E começou aquela agonia de toda de casa. E pagando relocation, ninguém conseguia, e não sei o quê. Eu já desesperada, que estava chegando a hora de voltar. Estava chegando o dia da gente embarcar, era março, ainda era frio aqui. Falei, caraca, meu Deus, socorro, Senhor. Começou a bater o desespero e tal. E aí eu vi um corte no Instagram, falando uma pregadora falando sobre a gente orar. Sobre a gente aprender a pedir a Deus. E eu sou uma pessoa que eu tinha uma relação com Deus hoje menos, mas eu tinha uma relação muito de tipo assim, cara, eu não sou merecedora, aquilo que tu falou no início do vídeo. Merecedora. É uma sabotagem, mas eu ficava assim, porra, tipo, Deus tá com fome na África para resolver. E eu tô aqui pedindo uma casa. Deus tá com violência pra caramba para resolver, tá com um monte de gente doente, muita oração importante, eu vou pedir cara, eu vou pedir, porra, sabe? Sim. E aí eu fui orar. Senhor, tudo bem? Sou eu. Tranquilo aí em cima? Pronto. Ó, o senhor estava vendo o Instagram, o senhor vê tudo, né? Então, o senhor já sabe o que eu vim te pedir, que sou onisciente. Então, com todo respeito, o senhor conhece meu coração. Com todo respeito, a senhorinha lá do Instagram, o senhor viu, que o senhor vê tudo, falou o seguinte, que eu tinha que te pedir exatamente o que eu quero. Então, eu vou te pedir, mas, ó, nos leva a mal não, hein, Deus? Eu vou pedir, já que é para pedir, eu vou pedir. Pois eu pedi. Fui também abusada. Não é duvidando do poder de Deus. Sim. Mas era não querendo ser abusada. Sim. Eu pedi, eu quero um T2. Eu quero perto da praia, na Costa Nova. Só impossível, né? Já que é pra pedir, vamos pedir. E eu quero mobiliário, porque você sabe que eu não tenho nada. E detalhe, eu quero pagar 500 euros. Caramba. 500 euros. Já que é pra orar, eu vou morar. Que é pra pedir isso depois de meses tentando, não achando nada. Tipo, eu orei de noite para dormir, no outro dia de manhã o Vitor me ligou, um amigo nosso que morava aqui. Ô, Cacá, olha, eu vou sair daqui da casa, você tá vindo para Portugal, não sei o que e tal. Falei, cara, manda o contato da proprietária. Aí, olha, qualquer coisa eu falo com ela e tal, não sei o que, enfim.
Aí eu lá do Brasil, o WhatsApp, sabe como é que é? Ela era péssima para responder no WhatsApp. E eu, meu Deus. Pois, resumindo, a casa, 500 euros, Perto da T2, praia. perto da praia. Aí ela me ligou no WhatsApp e ainda falou assim, eu desesperada, não, olha, eu tenho dinheiro para pagar o ano inteiro, se for preciso. Eu mando aqui minhas contas do Brasil, eu tenho como pagar, porque tava no Brasil ainda. Falei, a mulher não vai querer andar. Falei, esse povo vai chegar, vai começar a vida ainda e tal. Falei, não, sei o quê. E ela, tipo assim, eu falando demais, ela nem perguntou nada disso. Oh, meu Deus. E ela falou, olha, casa é um T2, mas nas duas camas, nas dois quartos tem cama de casal, e você tem 2 filhos e tal. Aí eu falei, não, mas não tem problema não. Aí o Vitor ainda falou assim, ó, Cacau, eu tenho um beliche aqui, qualquer coisa, e tu vê, tu compra. Aí eu falei, olha, o Vitor falou que tem um beliche, eu falando com ela. Pois a mulher comprou um beliche dele Oh, para deixar no quarto para mim. olha que legal. E ela, Cássia, você tem mobília, você tem roupa de cama, você tem panela? Falei, olha, não tenho nada, mas não tem problema não chegar aí, pois a mulher. Cara, eu cheguei em casa, quando eu cheguei aqui, parecia um Airbnb, um hotel, tava tudo. A Tudo mulher montadinho. arrumou roupa de cama para mim lavada, cheirosa, cheirando de Oh, meu amaciante, Deus. sabe? E, Tudo. é a casa que você tá até hoje? Hoje eu subi, eu tô na casa de cima, mas eu fiquei bastante tempo nessa casa e, e foi exatamente como eu orei. É um T2, é perto da praia, eu moro pertinho da praia, Na Costa por Nova é uma 500 delícia. euros, Nossa. e a casa toda mobiliada. Eu falei, meu Deus, fiquei abusada, né? Agora, das minhas orações para Deus. E o ponto que eu quero chegar, Cássia, é porque assim, muitos imigrantes chegam aqui sem profissão nenhuma, porque a gente vem para cá zerado, né? E a grande maioria ou vai para restauração, ou vai para fábrica, ou vai para não sei o quê. Você falou que tinha feito o curso de estética, porque você veio pensando que Sim. poderia fazer o curso de estética aqui. Mas da onde que surgiu a questão de você ser analista financeira? Tem um livro que é O Segredo da Mente Milionária. Muito bom também, já li. E esse livro, um dos ensinamentos que ele traz é o seguinte: se você quer ser dono de uma pastelaria, por exemplo, fazendo uma analogia, quero montar uma pastelaria. Você tem que trabalhar na pastelaria. Pede trabalho e vai fazer o pão, para você entender Como que funciona? exatamente. Eu já era educadora financeira, já investia no Brasil e aí a gente queria investir no imobiliário em Portugal. Sim. E foi a gente desde sempre falou, vamos investir no imobiliário e tudo mais. E eu falei, qual a melhor forma de investir no imobiliário? Vou entrar no mundo imobiliário. Então eu fui como consultora numa marca de consultora imobiliária porque eu queria de perto pegar. Não Sentir e sabia o que era um saber. CPCV ou um CRP, por exemplo. Não sabia o que era nada. Sim. E aí eu fui. Depois dessa, eu conheci o senhor José Maria, que eu tenho um grande respeito por ele, um carinho enorme pelo senhor José Maria. E numa conversa, eu fui para ser consultora na empresa dele, e numa conversa, ele, muito inteligente, muito leitor das pessoas, assim, ele me falou, vem cá, você gosta de matemática e tal? Falei, olha, eu gosto, não sei o quê. Olha, por que você já pensou em ser gestora de crédito? Então foi ele que me apresentou essa função, basicamente. E imagina, eu educadora financeira no Brasil, a mentalidade, tipo, do Brasil. Do Não Brasil. façam financiamento imobiliário no Brasil, não faz o menor sentido. Não façam. Não façam. E eu tenho vídeo Adoro. provando disso no meu YouTube. Adoro. Eu falo com fatos. Vou fazer o quê? Gestora de crédito para vender financiamento imobiliário. Vender, como dizer, né? Financiamento imobiliário. Claro que eu tive que entender que a realidade é outra. Sim. Me formei, fiz o curso. Para mim foi natural. Eu já gostava de números, já gostava de ajudar e gosto ainda as pessoas na questão das finanças pessoais dela. Sim. E você ser um gestor de crédito, você não tem como você não atrelar uma coisa na outra. Eu acho que é uma mais-valia da minha profissão, porque como eu já tenho esse querer, esse gostar, e acabo entregando isso também de graça para o cliente. Serviço. Exato, entendeu? Tem cliente que eu acompanho. Teve cliente que eu acompanhei Juntando por 2 dinheiro. anos, Juntando dinheiro, porque é muito fácil você falar assim, olha, não dá. Tá recusado o teu crédito. Mas eu sento com o cliente, você quer? O quanto você quer isso? Que aí a gente vai organizar Tá aqui. disposto a pagar o preço? Tô. Então eu dou quase que uma consultoria financeira gratuita para o cliente conseguir. Muitos clientes que vêm para mim, eles são clientes que já passaram por várias pessoas do ramo. Não deu certo. E já veio assim, ai, mas não sei o quê. Aí eu converso, mas por quê? Ah, não, já falou que não sei o quê. Então, tá disposto? Não, a gente já tem, vamos embora, senta aí. E aí vai, cara, a pessoa conquistar a casa, pronto. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Sabe, assim.
E Cássia, pra gente finalizar, é assim, você tá aqui já vai fazer quase 5 anos, 4 anos, É, né? 4 anos, 4 anos e pouquinho. E você se organizou para vir. Então, assim, qual que é o recado que você daria para quem quer imigrar? O que que você fala? Assim, qual que é o conselho que você dá? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas da tua experiência, o que que você fala para quem quer imigrar? Primeiro conselho que eu vou falar. Para de assistir. Comprei iPhone, não sei o que, 15 no shopping, não sei o que no YouTube. Para. A vida não é um morango. Tô dizendo que você não vai comprar, não. Sim, Mas você tem que ter qual é a prioridade ao imigrar. Então, para com isso, porque isso é muito, tem muita ilusão por trás daquilo. sim. Tá? Ah, imigrei com 10 euros, consegui não sei o que com 10 euros. Tá, pode acontecer. Mas, cara, a chance disso acontecer, esquece. Sim. Então, o primeiro conselho é: se organize financeiramente. Educação financeira devia ser matéria obrigatória em escola. Você precisa de cuidado financeiro se você vai continuar no Brasil, se você vai migrar. Não interessa o que você vai fazer na vida. Primeiro conselho que eu dou para qualquer pessoa, imigrante ou não, faça uma reserva de emergência. É porque a pessoa que está, às vezes, em débito no Brasil, chega aqui e acha que não vai. E o problema não é o Brasil ou Portugal, o problema é a sua É a educação pessoa. financeira. O problema não é o país, o problema não é o seu trabalho, o problema não é quanto você ganha, porque eu sou educadora financeira, tive mentorados que ganhavam um salário mínimo e estavam muito mais ajustados do que eu Gente, já lidei com ganhava. médico que ganhava pra caraca e gastava pra caraca. Então o problema não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que Olha, você ganha. boa. Primeiro ponto. Segundo ponto, se organiza. Você tem que ter organizado em 3 áreas: financeiramente, emocionalmente, emocionalmente, É o que acho que é o. A CC é bem pesado. né? E, cara, se organiza. E tem um objetivo claro do que quer fazer aqui, né, Cara, quem não Cássia? sabe para onde vai, vai para qualquer lugar. É, Você tem que ter um porque. objetivo claro. Ah, Você... vou lá ver se vai dar certo. Ai, Já deu misericórdia. errado, nem vem. Vem, cara, porque Não você seja vai mais ver, você um. vai sofrer, vai fazer sua família sofrer, você vai se frustrar, ainda vai voltar falando mal e ainda chega aqui, ainda faz besteira, E vai ainda estragar. queima nosso filme. Exatamente, vai estragar a reputação de quem tá Então aqui. não vem. Ah, vou ver É. se vai dar certo. Não deu, já não deu, para você não dá, não. O sim é para onde você vai buscar e ponto, acabou. Agora, se organiza, estuda as legislações para vir bonitinho, com visto. Não vem com essa ideia, chega lá e a gente resolve, não. Não, sim. As pessoas falam muito aqui em relação ao preconceito, né? Cara, eu já passei por isso, já, mas eu sei quem eu sou, eu sei para quem que eu vim. E para de mimimi, cara. Quer Não, e se a gente parar mimimi? pra pensar, no Brasil a gente sofreu, eu já sofri preconceito no Cara, Brasil. eu era policial penal no Rio de Janeiro. Vamos falar de preconceito? De Então. preconceitos? Você deve ter uma Entendeu? Eu era filho experiência da um pouco. faxineira que fazia prova. É, Entendeu? Quer falar de preconceitos? Então, meu filho, eu casei cedo pra caramba. Fui teve mãe cedo. cedo, Eu sou julgada desde sempre. Tô nem sempre. aí. Eu sei da minha verdade. Eu sei quem eu sou, sei pra quem eu vivo, sei pra onde eu vou. E hoje do Brasil, o que que você mais sente falta do Brasil? Cara, duas coisas principais. Minha família, como é óbvio, meu trabalho. Sinto saudade daquele lugar. Como eu sinto saudade. E hoje você está frequentando uma igreja cristã, e assim, você acha que por você estar frequentando essa igreja cristã, algumas coisas são mais suaves ou são mais Eu acho. melhores, Eu acho que a conexão? pessoa tem que ter fé. Cara, para mim a fé é uma coisa muito importante, né? Eu falo assim que meu pai, ele me deixou, O maior legado dele foi o que para você? meu pai, ele me deixou muitas heranças, A assim, leitura foi uma delas que você a herança que meu comentou. pai me deixou, as principais são, cara, não negocie o seu caráter. O seu caráter é inegociável. Essa foi assim a primeira. O segundo, três coisas assim muito importantes que meu pai deixou. O segundo legado que ele me deixou foi o amor pelo próximo. Meu pai era uma pessoa que ele amava pessoas. Meu pai é aquele cara que tinha uma mendigo aqui, fedorenta, ele sentava do lado dele, abraçava e falava de Jesus para ele, ou dava um prato de comida, não sei o que. Meu pai foi essa pessoa, sabe? E sem ninguém saber.
Meu pai deixou um projeto social lá no Bugiúgue, lá no Rio de Janeiro, uma favela que tem lá na Ilha do Governador. E, assim, eu só fui saber daquilo quando ele morreu, que o pessoal da igreja que veio falar para mim. Ele nunca foi assim, de olha aqui eu fazendo. Faz uma coisa, mesmo quando a gente elogiar ele, fala toda honra e toda glória ao Senhor. Assim. Então, assim, o caráter é inegociável, meu caráter é inegociável, amar as pessoas e a fé. A fé são meus 3 pilares, assim, sabe? Sim. Claro, família e tal, mas a fé, e eu acho que a fé já me... Cara, se a gente não acreditar em alguma coisa, seja lá onde você vai acreditar. Eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus. E, cara, ele já foi tão latente na minha vida. Já te deu tantas Eu provas tenho do tantas amor dele. experiências. Não que ele tenha que nos dar alguma coisa Ele de não me prova, deve nada. né? Mas ele faz isso questão. por ele nos amar tanto, né? Eu acho que se não fosse Deus, eu acho que eu nem estava aqui mais. Ó, nega, muito obrigada por você ter aceitado esse meu novo, né? Bora? Esse meu novo desafio, porque eu acho que é isso. Eu acho que pessoas são feitas de pessoas, se conectam com pessoas. E assim como eu sabia que a sua história era uma história muito bonita, e eu me espero muito nessa história, porque ser uma educadora financeira, vir para migrar para outro país, estar numa área que você gosta de trabalhar, porque muitas pessoas às vezes não trabalham nas áreas que gostam quando imigram, justamente porque a gente zera aqui. Mais um cuidado de Deus comigo. Pois. Então, assim, eu já sabia que você tinha uma história muito bonita, que eu queria compartilhar, e você me deu a honra e a oportunidade de partilhar, então eu agradeço muito. E eu espero realmente de coração que Deus continue abençoando a tua vida, te iluminando, fazendo essa pessoa que você é. Onde você chega, você traz luz, e você é uma pessoa que a gente sabe que quando você ama mesmo, e você faz pelo próximo o que você pode. É uma pessoa simples, uma pessoa assim que a gente gosta de estar perto, tem uma energia boa, e assim, eu fico muito honrada e feliz mesmo de você ter sido a minha primeira pessoa a vir participar aqui do Além da Fotografia. Muito obrigada mesmo, nega. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada por me convidar. Uma honra fazer parte disso. Uma honra, Te amo demais, viu? Uma honra. Obrigadão. E eu tenho mais um recado pro pessoal, ó. Se você não gosta de onde você tá, sai. Tu não é uma árvore. Mete pé. Entenda que existe... Aqui a gente falou uma coisa que é importante, acho que bate muito aqui em Portugal. Às vezes as pessoas vão trabalhar em fábrica, não sei o que, nunca, né, coisa, e entendam que são processos. Sim. São processos, mas não se acomoda, não. O processo, ele tem prazo, não fica ali para sempre, não. E você é capaz. O mais difícil que você fez foi pegar um avião e cruzar o oceano. Exatamente. Tá bom? Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Cássia. Ai, bonita!